Amém? Amém. Amém. Estando na igreja com a graça e a paz de Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos para adorar, glorificar e exaltar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. E que o Senhor continue nos abençoando, né? Mais uma terça abençoada. Estamos na estação da unção. Então o Senhor tem preparado o melhor para nós e tem nos revestido, né? Nós passamos por um processo a qual ficamos 21 dias, né, no propósito de jejum, preparando esse grande momento para que a unção venha a ser derramada. Então, que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo. Amém. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Vamos estar dando início. Vamos estar orando. Deus nos abençoe. Amém? Pai lindo, Pai querido, Pai amado, no santo nome de Jesus, meu doce Consolador, o Espírito Santo, graças te damos, Senhor, por mais essa rica oportunidade. Obrigado, de estar na tua presença, para te adorar, te glorificar, te exaltar, reconhecer o Senhor como único e suficiente Deus. Amém. E que sua graça e sua paz estejam conosco. Teu Espírito Santo fale através das oportunidades, através dos louvores, através da palavra, e que continue sendo o Senhor razão de tudo, razão de estarmos reunidos para prestar nossa adoração. Sim, obrigado por tudo e graças te damos, Senhor, pelo santo nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Hoje o Senhor deixou uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A palavra que está na nossa devocional aqui, né? Na abertura do culto. Está no livro de 2 Reis, capítulo 5, somente o versículo 10. Amém? 2 Reis, capítulo 5, somente o versículo 10. Quem os irmãos que acharam, digam glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga glória a Deus também. Estamos todos no mesmo corpo de Cristo. Amém? 2 Reis, capítulo 5, somente o versículo 10. O Senhor falou de uma forma poderosa comigo nesta manhã. E acredito que Ele vai estar falando com os irmãos também na abertura desse culto. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 10. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Então aqui nós temos a passagem de Naamã, né, um dos generais, né, da Síria, que estava ali, né, cometido de uma doença, que era a lepra. E esse general, ele não sabia o que fazer. Porque naquela época a lepra não tinha cura, como muitas doenças não tinham cura. Mas o interessante não é o que ele tinha. O interessante é que ele soube que poderia ser curado. Foi através, né, de uma serva cativa, falou que se ele pudesse, né, porque tinha profetas em Israel, que ele poderia ser curado. Então, por isso, ele foi até Israel, o rei deu uma carta pedindo para que seu servo, seu general, fosse curado. Até aí, a gente conhece, maravilha. Mas o interessante desse versículo, que ele esperava que fosse algo extraordinário, que ele fosse recebido com pompas, que seria, assim, algo digno do cargo que ele exercia. Mas o profeta simplesmente falou o seguinte, ó, nem o profeta recebeu, já tirando um pouco, quebrando um pouco o gelo, quebrando a banca dele, não fez nada, simplesmente falou, vai, diga a ele para que ele dê 7 mergulhos no rio, né, do Jordão, e ele será curado. E aquele homem, movido de orgulho, ele se recusou de imediato a pular, né? Ele recusou a pular porque ele achava que era uma humilhação pular no Jordão. Ele queria outros rios, né? Rios de Damasco, rio mais claro, bonito. Mas eu quero falar para você, através dessa oportunidade, através dessa palavra, que o que Deus faz não está na nossa compreensão. Deus, ele tem o seu meio para trabalhar. O profeta disse, mergulha 7 vezes no rio. E hoje nós estamos aqui no culto da unção, nós temos a oportunidade de mergulhar nos rios de água viva do Senhor. Aleluia. Porque os rios de água viva estão fluindo aqui. De repente você entrou aqui como Naamã, de repente orgulhoso, né?
esperando algo extraordinário, mas aqui tem uma simples casa, uma casa onde o Senhor tem operado, tem manifestado o seu poder. Amém. E é nessa simples casa que o Senhor está falando, mergulha 7 vezes. Seria difícil mergulhar 7 vezes diante daquilo que a gente procura? Eu acredito que todo mundo que está aqui nessa noite, por melhor que esteja, ainda há algo a se pedir da parte de Deus. E eu fiz esse rodeio todo e simplifiquei porque é culto de unção. É culto de derramar unção sobre nossas cabeças. Aquele homem, quase que ele perdeu a bênção dele por soberba. Mas, aconselhado pelos seus servos, ele mudou de ideia. De repente, você pode ter entrado aqui cabisbaixo, mas você pode mudar de ideia também. A palavra de Deus que está sendo ministrada aqui, ela pode trazer um diferencial para a sua vida, que pode mudar a sua história. De repente, você nem deveria estar aqui. De repente, você poderia estar em outro lugar. Mas o Senhor te trouxe aqui para o Rio de Águas Vivas para que você pudesse ser curado. Para que você pudesse mergulhar 7 vezes. 7 vezes passando na água do Senhor Jesus. Água viva, fonte cristalina. E nesta noite, né, culto de unção, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, que todo impedimento, toda barreira venha a ser quebrada, que o orgulho, a soberba, né, todo fruto da carne venha a ser repreendido, porque às vezes não alcançamos o que queremos, porque a carne se manifesta de uma forma que você acaba perdendo o foco. Nós estamos aqui para recuperar o foco em Cristo Jesus. Porque toda vez que nós adentramos na casa do Senhor para adorar e glorificar o Senhor, Ele automaticamente derrama do seu rio. Ele traz o rio até a nós. Aquele homem teve que mergulhar até o rio. E o rio está aqui, diante de nós, justamente para que a gente possa mergulhar e sair daqui abençoado. Aleluia. Amém? Nesse momento vamos estar passando para o Ministério de Louvor e logo após estaremos dando seguimento com as oportunidades em nome de Jesus. Posso até estar aflito, mesmo assim confiarei. Minha fé está firmada em quem nunca falhará. Mesmo que os olhos não vejam, eu preciso confiar. Deus proverá na minha casa, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na minha família, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá na minha casa, Deus proverá na minha vida, Deus
Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade, ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, diga, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, então chame por ele. Chame por ele. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu sei, pode ser de madrugada, qualquer hora, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Vai, 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 vai. Eu sou teu pai, é só chamar. Levante a voz, diga, eu sou teu pai. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sei, levante a voz e diga, eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. E não preciso de formalidade, eu quero
intimidade. Só chamar. Aleluia. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Depois desse momento de louvor, gostaria de estar distribuindo algumas oportunidades antes do nosso momento maior, que é o momento da palavra. E gostaria de estar convidando o nosso pastor Rafael para estar trazendo algo da parte de Deus, em nome de Jesus. Paz de Jesus, boa noite para todo mundo. Amém. Deus nos abençoe. Vou deixar aqui um versículo apenas, Salmo 135, versículo 4. Esse é um salmo de louvor a Deus, onde o salmista aqui ele vai dizer que nós temos que louvar ao Senhor e ele vai começar a elencar vários feitos de Deus, né? Várias coisas que o Senhor fez por amor ao seu povo, nos lembrando que nós temos motivos de sobra para louvar ao Senhor. Mas em especial aqui no versículo 4, ele diz assim: pois o Senhor escolheu a Jacó para ser dele, e Israel para ser o seu tesouro especial. A gente sabe que Deus, ele faz uma promessa lá desde Abraão, né? Fala, Abraão, sai da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão, de ti eu vou fazer uma numerosa nação, uma nação poderosa. Então Deus chama um homem e uma mulher estéril e fala que vai fazer deles uma nação, né? E isso vai passando para as suas gerações. Abraão, depois com a sua esposa Sara, tem um filho, né? Isaac. Depois de Isaac gera Jacó. Jacó então gera 12 filhos que vão formar as 12 tribos e a nação de Israel. Então a promessa de Deus vai se cumprir lá na terceira geração, ele sendo fiel em cumprir a sua palavra, a sua promessa. Mas Jacó, antes de se tornar Israel, e não é só pelos seus 12 filhos, mas o nome Israel é o nome que é mudado nele, né? Ele luta com o anjo e fala, só vou te largar quando você me abençoar, e depois de passar a noite inteira naquela guerra com o anjo abençoa ele e fala, a partir de agora você vai ser chamado de Israel. Então é ali naquele momento em que ele recebe esse batismo, esse nome novo que dá identidade à nação, né? Mas o que eu queria falar com vocês nessa noite a partir desse versículo? Que o nosso Deus é um Deus, ele é poderoso e é um Deus, sim, de grandes feitos, como esse salmo vai nos dizer. Mas ele é um Deus que conhece a promessa grandiosa, mas também sabe onde ela nasce. Ele conhece a promessa que está sobre Israel, uma nação, um povo grande, mas ele também sabe quem é o Jacó. Então, ele sabe as promessas que vão acontecer na nossa vida e através da nossa vida. Mas ele também não desperdiça a nossa história nesse processo. Ele não despreza. Então Deus sempre quis, desde Abraão, formar um povo, formar uma nação para si, mas ele não ignora a história. E em vários momentos na nossa Bíblia a gente vai ver mesmo falando sempre, né, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quando fala aqui de Jacó, é na geração do Jacó que a promessa se torna real. É a partir dele que aquela promessa se cumpre. E quando o salmista aqui declara para mim, né, que Jacó é dele e Israel é o seu tesouro especial, eu entendo que o nosso Deus, ele tem promessas que vão ser para além da nossa vida, mas ele também enxerga quem a gente é. Né? Ele sabe quem é o Vitor, ele sabe quem é o Glauco, ele sabe quem é a Michelle, ele sabe quem é a Maria, ele conhece a nossa história. Né? E para que o Jacó se tornasse Israel, recebesse esse nome, foi muita história na vida do Jacózinho. Né? Ele passou por muita coisa, até ter aquela oportunidade de lutar com o anjo e ali ainda a vida dele ser mudada por uma palavra. Mas foi muita coisa, ele lutou, foi enganado pelo sogro, não foi uma vez nem duas, né?
lá queria uma filha, pegou a outra, e as ovelhas é minha, o sogro falava, agora não é mais, agora é minha de novo, né? E ele falava, então me abençoa, me dá essas daqui que o senhor não quer, e aí que ele não queria prosperar, o sogro depois chegava e falava, agora vamos trocar de novo, que a sua está melhor que a minha. Então, assim, foi uma vida inteira de guerras, de pelejas, né? Mas o Senhor, ele conhece a história e a perseverança do Jacó. E o que eu quero dizer para você é que, embora ele tenha, sim, sido essa semente concretizada que virou Israel, o tesouro especial do Senhor, né? O Senhor, ele conhece a história do Jacó, ele conhece tudo que o Jacó passou, né? E, sobretudo, tudo isso é consequência também da perseverança do Jacó não ter desistido no meio do caminho, né? Então, para nós temos promessas de Deus que vão passar pela nossa vida, vão passar pelas nossas gerações, vai alcançar filhos, vai alcançar netos, né? Vai alcançar outras gerações. A Bíblia diz que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que alegram o seu coração, que o amam, né? Então, assim, o Senhor, ele é poderoso. Eu estava vendo até a palavra lá na igreja de domingo que a Maria Lúcia trouxe, né? E lá, quando o rei Ezequias apresenta a carta de afronta do rei Senaqueribe diante do Senhor, né? E Deus dá uma resposta através do profeta Isaías, né? O texto diz assim, ele fala assim, eu farei isso, né? Darei vitória ao meu povo por amor a mim, por amor a Davi, meu servo. E aí eu foquei naquilo ali, eu falei assim, cara, quem é Davi, né? Porque assim, no sentido, a gente sabe quem foi Davi, né? Mas Davi nem estava mais ali. Davi já tinha passado, já estava debaixo de muita terra. Já tinha sido sepultado, mas Deus ainda está falando assim, olha, por causa do Davi, que me alegrou, meu servo, Glória por amor a mim. Aleluia. Eu não vou deixar essa descendência perecer, né? E foi o Davi mesmo quem disse, né? Eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Então, quando a promessa de Deus alcança Israel, ela continua alcançando Israel até hoje. Amém. Aleluia. Mas ela começou lá atrás, passando pela historiazinha do Jacó, né? Então, que o Senhor nos enxergue hoje como Jacó, né? Aquele que é dele, que nós possamos ser dele, não importa o que aconteça, a gente persevere, a gente permaneça, a gente persista e insista até ver as grandes promessas de Israel alcançando a nossa vida, alcançando nossos netos, gerações que vão vir depois da gente, porque um dia alguém precisou se levantar e comprar uma guerra diante do Senhor para ter a sua história mudada e a história de nações que virão depois mudadas. Então, minha palavra hoje, bem breve nesse sentido, é que a gente possa guardar isso no coração e entender que Deus espera de nós que a gente se levante como um Jacó, né, na esperança de, através da nossa vida, construir para ele um tesouro especial como Israel. Aleluia. Ele não vai desprezar a nossa história, nenhuma das nossas lutas, nenhuma das nossas guerras, e as promessas que ele fez, que vinham até mesmo desde antes, lá desde Abraão, não falham. Elas vão se cumprir. Então, Amém. não olhe para as circunstâncias, enxergue o amor de Deus e a palavra que passa para além de nós, né? Cumprindo as suas promessas e enxergando que através da gente, Deus pode sim fazer muita coisa. Mesmo depois da gente nem mais estar aqui. Ele continua movendo e ele continua fazendo, né? Então eu agradeço a minha oportunidade e lembro de uma frase, né, de um grande avivalista chamado John Wesley, que ele dizia assim, né? O mesmo Deus que tem sustentado tudo até aqui, vai continuar sustentando, mesmo depois que eu partir, até depois de 100 anos e muito mais do que isso, né? Então, a gente confia no Senhor e a gente confia em Deus, que o Senhor que tem sustentado tudo até aqui, vai continuar sustentando. Eu falo sempre isso para minha esposa, né? Se um dia o Senhor me levar e eu partir, o meu enredo é esse aí, o Deus que continua sustentando tudo até aqui, vai continuar sustentando, porque nós não somos a última vaca do brejo, não, né? Deus é Deus, ele continua fazendo com e sem a gente, mas ele encontra na nossa vida o Jacó, na esperança de um dia formar Aleluia. o seu tesouro especial, que é Israel. Deus te abençoe. Obrigado pela minha oportunidade, pastor Glauco. Amém. Deus abençoe nosso amado pastor. Amém. Uma palavra de bênção, de reflexão. Senta aqui, pastor. Pode Nós ficar aí. precisamos, né, de palavras que venham trazer reflexão, que venham nos fortalecer. A gente ouve muita coisa, muito termo um pouco chulo, né? Muita conversa fiada,
Só que a palavra de Deus não é conversa fiada, a palavra de Deus é para edificar. É ela que nos orienta, que nos dá o rumo a ser seguido, porque o rumo continua sendo Cristo. Aleluia. Pode passar 100, 200, 300, 1000 anos, né? O Senhor continua sendo a nossa referencial. Então, Aleluia. Deus abençoe o nosso pastor por essa palavra, né, de reflexão, para a gente sair daqui Aleluia. alimentado para a honra e glória do Senhor Jesus. Gostaria de dar uma oportunidade, meu amado irmão presbítero Vinícius, em Aleluia. nome de Jesus. Sim, Senhor. É a palavra. Vamos falar. Glória a Deus. Um salmo pertinho aqui também. 133. Ah, isso aí. Quase que eu li esse, hein? Eita glória, hein? É realmente, é o que Jacó faz, né? Unir, né? É que fala sobre Arão, né? Mas Jacó também era ungido, né? Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. E como o orvalho do Monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois em Sião que o Senhor Deus dá a bênção e a vida para sempre. Amém. Queridos, é maravilhoso, né? Ele falando sobre uma palavra sobre há um corinho que disse, não olhar circunstâncias, não é verdade. Se olhar circunstâncias, a gente se abala, né? Nossa vida é rendição total a Deus a cada dia, suplicando pelas bênçãos de Deus, pela né? A unção de Deus. Hoje falava unção, né? A unção, nós quando se dispusemos a olhar para Cristo, que é Hebreus 12, 2 diz, olhar atentamente, né, para o autor e consumador da fé que é Cristo, a gente não fica perdido nas circunstâncias. As circunstâncias querem tirar a nossa atenção. Nós estamos vivendo dias difíceis, lá fora e aqui dentro da igreja, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, de prova mesmo, prova de fogo. Parece que agora que está empurrando uma locomotiva parada, eu falei, não sai do lugar. É ou não é? É verdade. E Deus está falando, siga em frente, estou com isso aqui. A gente tem os próprios, Deus mostra a gente o alvo dele e a gente vai. Sem querer medalha, sem querer like, sem querer fama. E isso é a nossa meta. Jesus não estava preocupado com o que pensavam dele, com o que achavam. Ele fazia, a meta dele era servir ao Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Não, a minha comida é essa. E a nossa também, temos nossa comida, temos aqui, ó, né? Mesa, temos também. E necessitamos, e ele colocou porque nós necessitamos alimentar nosso corpo físico. Mas a alimentação espiritual é essa aqui. Né? Como é bom ver, né? Como é bom e agradável. Agradável a Deus, né? Porque Deus agrada em ver um povo. A própria Bíblia, lá em Deuteronômio, fala isso, a parte, não fala? As nações verão a diferença do povo dele. Gente, aquele que serve a Deus. E tem lá no final também, no último livro lá, isso mesmo, né? Aquele que serve a Deus e aquele que... A diferença, gente, é a nossa vida, as pessoas... A gente, quando Hebreus ali manda olhar atentamente para Jesus, a gente vê... Eu costumo falar muito, Manu, porque qualquer coisinha já explode. Vamos dizer, o Pedro, né? Pedro, né? Pedro era sempre esse né? sangue quente. Jesus na cruz, pregado, zombaram dele. E ele disse, desce daí, você é filho de Deus, desce daí, salva você e salva a gente também. Ele olhou para eles. Gente, eu creio que isso que ele está precisando disso. Todos os tempos o Senhor precisa disso, mas nos dias de hoje nós precisamos muito, muito, muito. É o nono fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 21, 22. Está ali assim, né? É o fruto do Espírito que começa pelo amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Quando nosso coração está cheio desses frutos, aí a nossa vida parece com Jesus, não é verdade? Porque nós estamos vivendo uns dias, para ser uma prova ultimamente, de provocação. Nós estamos sendo provocados. Paulo disse que isso aconteceria.
1 Timóteo 3, capítulo 12, diz lá, ele fala, depois que ele se convertiu, ele passou a ser perseguido, né? Ele não fala, porque é assim mesmo. Enquanto a gente está no curso do mundo, a gente está andando, está fazendo, né, a nossa vontade própria do corpo, aí está tudo bem. Mas quando a gente vira, que olha para Cristo, né? Paulo foi olhar para Cristo e passou a ser perseguido. De perseguidor passou a ser perseguido. E ele falou para Timóteo, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, né? Trabalhosos. É 1 Timóteo 3. Mas ele, quando chega no 12, ele fala assim, Timóteo, muitas perseguições eu passei em Antioquia e Icônio e Listra, de todas. Aí, olha só, glória a Deus, né? A perseguição vem, mas aí vem o Deus de Jacó, que nós somos herdeiros dessa promessa, e ele diz, mas de todas o Senhor me livrou. Porque realmente, a gente aceita Jesus, a gente luta contra a maré. E quando a gente pega a corda para a vida, a gente vê, puxa, é verdade. Paulo podia dizer assim, lá no mundo eu estava, né, bola cheia, não tinha problema, não fácil. Então, queridos, é verdade, quando o nosso coração se desvazia da glória desse mundo, quando a gente faz a renúncia dessas coisas, dono de nada, tem uma moto, é minha? Não. A Bíblia diz é do Senhor. Céu, a terra é dele, tudo é dele. Davi no Salmo 24 disse, céus, a terra é do Senhor e tudo que nelas contém. Então, como é que eu vou dizer? Eu apenas dirijo esse carro, eu apenas dirijo essa moto, eu apenas tenho essa casa, apenas tudo é dele, por ele, para ele. Como o meu querido falou aqui no início, me faz usar soberba, né? A soberba, o orgulho, aquele rei lá. Olha aí, que eu construí com a força do meu poder. Deus falou, rapaz, você vai comer capinha. Bicho que nem os animais tem igual ele, nem os animais. Querido orgulho, subiu. Desce desse monte aí, vai. Aí desceu, foi lá comer o capim. Queridos, é assim a vida, né? E esse salmo diz que agrada a Deus viver unidos. Agrada por quê? Porque Deus é amor, né, queridos? Ele criou isso. E essa é a diferença que a gente faz para o mundo, ser diferente. Porque se a gente estiver no mesmo curso, né? Quando é bom que quando aquele profeta passava ali, ninguém sabia, não tinha crachá escrito. O profeta de Deus, na testa dele não tinha nada. Aquela mulher descobriu, ali vai o nome santo de Deus. Que Deus olha para a igreja dele nesses dias que nós estamos vivendo dessa maneira. Que as pessoas possam olhar em nós e falar assim, ali vai o santo nome de Deus. Ainda que se levante acusações, ainda que levante contra nós, vai acontecer. Isso está escrito. Porque quanto mais a nossa luz brilhar, mais incomodar o inimigo, mais nós vamos ser perseguidos. Está escrito lá. E Paulo, finalizando, ele escreveu isso. Muitas perseguições sofriam Antioquia e Icônio e Listra, mas de todas o Senhor me livrou. E ele fala agora conosco. Aqueles que viver piamente em Cristo Jesus, vai ter séria perseguição. É isso que nós estamos. E é um momento esse que a gente está passando. Quanto mais a gente coloca a nossa vida no altar, aí a gente vê que se cumpre a Bíblia na nossa vida, né? Se levanta um dali, um daqui, um de lá, e aí a gente vai assim, glória a Deus. Senhor, é sinal que a minha vida está nas tuas mãos. Se eu estou sendo perseguido, certamente a minha luz está brilhando. Eu não sei. Assim que está acontecendo com Deus hoje. Que nós possamos, né, ter o nosso coração limpo e semear a união entre nós. Semeve fala muito em unidade, né? Muito em unidade. Não é verdade? Já a Barra do Ipirês tem 3 Semeve aqui. Então a gente vê que precisa realmente da gente descer do nosso pedestal para agradar a Deus e aonde a gente estiver servindo, que a gente seja vaso do Senhor, qualquer instituição. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nosso amado presbítero. É algo que precisa, né? O corpo falou muito bem sobre unidade. E Jesus, ele falou, né, João 13, quando ele vai lavar os pés do seu discípulo, ensina a necessidade de um ser pelo outro, ele fala, né, que não compreendeis hoje o que eu faço, mas em breve vocês vão compreender, porque o servo não é maior do que o Senhor. Então, o Senhor mandou fazer o quê? Lave os pés, então você lava. Pedro não queria, mas Senhor, eu vou lavar os seus pés. Meu querido, se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo.
E nós, como irmãos, a gente tem que estar unido, né? Temos que estar sempre junto. Porque o lava-pé ali é uma lição de humildade, né? Se for descer do pedestal. Porque imagine você parar para lavar o pé de uma pessoa. Jesus era rei, ele não precisava fazer isso. Mas ele foi lá, simplesmente lavou os pés dos seus discípulos para que eles ensinassem, né, sobre humildade. E a gente sabe que a perseguição vem, principalmente para os humildes, né, os humildes de coração, porque o mundo hoje se corrompe de tal forma que a gente, de certa forma, a gente até fica assustado, né? E a respeito de tudo que foi falado aqui, eu lembrei de uma ilustração que eu vi no Facebook uma vez, né? Que o rapaz falava assim, que Jesus era um cara legal. Aí depois ele falava, Jesus não é um cara legal. Ninguém crucifica cara legal. As pessoas crucificam ameaça. E como nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, né, fomos enxertados na videira através dele, então aquele que se diz cristão, ele se torna uma ameaça para o mundo. E ele vai ser perseguido. Frase do nosso querido John Wesley, né? John Wesley preocupado porque estava passando um tempo sem luta, ele questionando o Senhor, Senhor, tem alguma coisa errada. Aí de repente veio aquela tijolada em cima dele, ele, glória a Deus. Né? Incomodando o inferno. A gente tem que tomar nossas tijoladas, porque senão a gente não está incomodando. Né? As pessoas vão assim, poxa, tá tudo certo, tudo tranquilo, né? Não acontece nada. Se preocupa. Amém? Amém. Nesse momento, hora avançada, gostaria de estar fazendo um momento ofertório, deixar uma palavra rápida aqui. Nós vamos para a palavra já com a nossa missionária, que já está prontinha ali, trazer uma palavra de bênção para nossas vidas. Ô, glória. Gostaria de deixar uma palavra singela para o momento ofertório, que está em Gálatas 6, versículo 7. É um versículo que eu amo de coração e ele traz alguns ensinos, né, para que a gente venha aprender sobre ofertar, né? Diz a palavra do Senhor, aqueles que recebem o ensino da palavra, perdão, não é o 6, não é o 7. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Então aqui, Paulo deixa bem claro que não tem erro. Não existe aquela história de você plantar melancia e colher melão, de plantar limão e colher laranja, não. O que você semeia é fato, né? A colheita, né? Um amigo meu, ele falava muito a respeito disso, de uma outra igreja, de outra denominação, ele falava que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, você vai plantar, você vai colher. E quando a gente fala no momento ofertório, a gente fala no momento de você poder estar semeando. A importância de semear nas igrejas nos dias de hoje, justamente por isso. A gente tem um trabalho, né? A gente tem as nossas funções de alcançar vidas, alcançar pessoas. E uma coisa que eu aprendi, que Jesus nos passa, é que ninguém consegue nada sozinho. Jesus, ele poderia ter feito, precisava dos 12 apóstolos? Não, mas ele chamou para quê? Para ter pessoas para poder dividir o trabalho. E quando a gente fala de oferta, é justamente para isso. Para que as pessoas entendam que a ajuda vem através dos irmãos para que outras pessoas venham ser alcançadas. Assim como eu fui alcançado, assim como você foi alcançado, né? Outras pessoas também necessitam, porque há pessoas que ainda estão com os olhos presos, os olhos vendados, porque não conseguiram romper a barreira do entendimento. E nós temos a responsabilidade de levar a barreira do entendimento, para que as pessoas venham ser libertas, né? A palavra do Senhor fala, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você não tem acesso à verdade, que é Jesus, você vai continuar sendo enganado. Vai ouvir conversas que vão totalmente contra o que a palavra ensina. E tem pessoas que gostam de pegar esses ganchos isolados justamente para falar contra dízimo, contra oferta. Então, eu quero passar para você que está conosco aqui nesta noite, que o Espírito Santo, quando ele toca no nosso coração, como Paulo fala, né? Cada um contribua não por necessidade, mas por alegria.
É para você ajudar porque você quer ajudar. Não é ajudar porque você é forçado, ou como eu costumo brincar às vezes, que a pessoa colocou uma arma na sua cabeça, não. Jesus, ele se alegra de alegria. Né? Então, você quando semeia para o Espírito, com alegria, o Senhor também vai te retribuir no Espírito. Quem às vezes fica, né, se deixa levar pelas falas inconvenientes, pelas falas que, ao invés de somar, só diminuem, só dividem, você vai viver divisão também na sua vida. Então, o importante é que o Espírito de Deus está aqui justamente para isso, para nos dar direção e discernimento daquilo que deve ser feito. E dentro da ação do Espírito Santo, que você possa estar contribuindo, que você possa estar ajudando para que a sua colheita seja de acordo com aquilo que você semear. Amém? Nós temos aqui um Pix aqui, eu vou pegar um papelzinho aqui do Pix. Quem tem dinheiro em espécie, que oferta em espécie, quem tem Pix, oferta em Pix. E quem não tem, glória a Deus. Ah, essa menina é uma bênção. Eu procurando aqui. Amém? Irmã Maria, ore por nós pela oferta em nome de Jesus. Suas netas estão ali já como futuras diaconisas da casa do Senhor, servindo, Aleluia. aprendendo a servir desde pequeno. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Senhor, Verdade. Deus amado, Pai, Senhor, o Senhor venha abençoar cada um hoje. Amém, E Jesus. os que não puderam também, Senhor, o Senhor venha dar condições a todos que não puderam. Abençoa cada um, Senhor, a cada vida que esse mundo. Em nome de Jesus, Pai, precisamos de Ti, somos dependentes de Em Ti. nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, agora vamos para a parte principal, parte da palavra. Hoje nós estamos com uma pregadora internacional. Ô, Em glória. nome de Jesus. Amém, missionária? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Convidar a irmã para estar aqui. Vou tirar esse casaco. Deus no controle. Deus vai falar de forma poderosa para a irmã. É quem tem lá na biquinha tá assim, tá? Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Amém. Novamente estamos aqui para estarmos juntamente com os irmãos, meditando um pouquinho na palavra do Senhor, naquilo que Deus colocou no meu coração e que alcance o coração de cada um dos irmãos também, que aqui estão, em nome de Jesus. Que Deus possa falar aos nossos corações. E eu quero iniciar com um louvor, né? A irmã vai estar colocando o louvor que nós separamos para este momento de palavra. Amém. Esse louvor Glória a venha Deus. estar ministrando nos nossos corações nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. A unção que vem do trono, derramada como óleo, fortalece o meu homem interior. O poder do Santo Espírito flui em ondas de amor, mergulhando-me no rio de tua glória. Declare agora, quero água viva. Quero água viva
Glória a Deus. tuas fontes, Senhor. Saciar a sede. Senhor, vem saciar a nossa sede. Saciar a sede nas águas do teu amor, nas águas do teu perdão, nas águas da tua unção. Aleluia. Água viva de tuas fontes, Senhor. Vem saciar a minha sede. Saciar a sede nas águas do teu amor, nas águas do teu perdão, nas águas da tua unção. Senhor, 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 Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Em nome Glória de a Deus. Jesus. Exaltado é o nome do nosso Deus, esse Deus Glória a Deus. maravilhoso que nós servimos, que tem derramado sobre nós a unção, em nome de Jesus. Glórias a ti, Senhor. O poder do Santo Espírito flui em ondas de amor, mergulhando-me no rio de tua glória. Quero água viva de tuas fontes, Senhor. Saciar a sede nas águas do teu amor, nas águas do teu perdão, nas águas da tua unção. Senhor, 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 Senhor. Nós queremos amar Amém. tuas fontes, Senhor. Sacia a nossa sede. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero estar Um tempo no ABC. abrindo a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 8. Jeremias, capítulo 8. Apenas um versículo da palavra do Senhor. O último versículo desse capítulo. Amém. Nós vamos estar meditando um pouquinho, falando um pouquinho, Glória a Deus. em nome de Jesus. Jeremias, o que eu me perdi? 8. 8. 8, 22. 22. E diz assim: acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Eu peguei esse texto como base da minha palavra dessa noite para nós, falando com relação à questão da unção. E esse texto aqui, ele vem nos falar, é uma pergunta, né? São duas perguntas, 3 perguntas, aliás. Acaso não há bálsamo em Gileade? Então eu fui pesquisar, né, com relação a bálsamo de Gileade. Aqui ele representa uma metáfora representando a cura espiritual, a cura emocional, a cura física, né?
ele simboliza a intervenção divina para feridas profundas que medicamentos humanos não curam. Indica que a verdadeira restauração vem através do arrependimento e de Deus. E o finalzinho aqui, ainda coloquei assim, representa a necessidade de voltar-se para Deus, né, que é o nosso Senhor, Jeová Rafá, o Senhor que cura, né? O Senhor que nos renova, o Senhor que cura as nossas feridas. E nesse texto aqui em que nós lemos, de Jeremias, se nós lermos os capítulos anteriores e a seguir, nós vamos ver ali o chamado de Jeremias e a luta de Jeremias com relação àquele povo, ao povo de Israel, que estava sempre se desviando da presença de Deus. Conhecia as leis, né, todas as leis, todos os mandamentos que o Senhor já tinha falado, já tinha instruído, orientado, mas ainda assim aquele povo estava sempre se desviando, né? Sempre se desviando dos caminhos que o Senhor tinha para eles. E Jeremias foi um homem que profetizou, falou àquele povo, orientou, mas ainda assim aquele povo estava sempre se desviando, sempre ouvindo falsos profetas, né? Ouvindo a voz de falsos profetas e assim se desviando da vontade do Senhor, né? E eu coloquei aqui para estarmos meditando algumas perguntas do que nós estamos precisando para ser curados. O que você está precisando? O que você está precisando? Quem pode curar as nossas feridas? O que precisamos para ser curados? O que nós estamos precisando para ser curados? Para que Deus derrame mais ainda da sua unção sobre nossas vidas. Qual é a sua ferida? Aqui é o povo de Israel, quando ele falou aqui, acaso não há bálsamo de Gileade ou não há médico? Ele estava falando ali de cura, da necessidade deles serem curados do pecado, precisavam se arrepender, precisavam obedecer ao Senhor. Questão de obediência, de arrependimento. Precisavam ser curados de feridas. E quantas vezes nós também estamos precisando ser curados de feridas, de situações que muitas das vezes a gente vai levando dia a dia, mês a mês, ano a ano. E isso atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Então, eu fiz essas perguntas para mim, faço para os irmãos também. O que estamos precisando para sermos curados? O que estamos precisando para que a unção de Deus desça ainda mais sobre nossas vidas? Nós precisamos de uma maior comunhão com o Senhor. Precisamos de uma maior intimidade com o Senhor. Nós cantamos um hino aqui no início que fala sobre isso. Não quero religiosidade, né? Eu quero a intimidade, né? É isso que o Senhor procura em cada um de nós. Aleluia. Não é só religiosidade, domingo é dia de ir para a igreja. Vou me arrumar bonitinho, vou para a igreja. Vou lá ouvir a palavra de Deus. Pronto, acabou. Eu estou precisando de um milagre na minha vida, eu estou precisando de cura, eu estou precisando de algo que só o Senhor pode fazer. Então vou na igreja hoje, vou procurar lá a igreja e vou pedir para orar por mim. Mas e o que nós temos feito? O que eu tenho feito para que essas coisas mudem em mim? Para que eu receba a cura, para que eu receba do favor de Deus na minha vida. Aquele povo que estava ali, que Jeremias estava tentando colocar algo na mente daquele povo, eles precisavam se arrepender e reconhecer o quanto Deus já tinha feito por eles. Eles precisavam entender o caminho que eles iam seguir a partir dali, que eles precisavam ir para aquele cativeiro. E eles precisavam se arrepender, entender tudo isso. E muitas das vezes a gente não entende o agir de Deus, a gente não entende o porquê Deus permite que nós passemos por lutas, por provas, por situações.
E muitas das vezes a gente acha que Deus está demorando a nos responder, o Senhor está demorando a nos dar uma resposta, o Senhor está demorando a vir com livramento. Mas o Senhor quer algo de nós, para que essa unção desça sobre nossa vida. É necessário que a nossa vida esteja totalmente aos pés do Senhor. Meu Deus. Se a minha vida não estiver totalmente aos pés do Senhor, vai ficar difícil. A gente vai lutar e não vai chegar a lugar nenhum. Então eu coloquei aqui, o que precisamos para ser curados? Arrependimento. Né? Como o Vinícius estava falando aqui, com relação a Jesus, né? Ao povo. Né? Eles conheceram, estiveram com Jesus ali lado a lado. Ontem eu estava descendo lá do nosso monte, lá em casa, e estava refletindo naquele texto em que aquela mulher foi levada por aqueles homens até Jesus. Jesus estava ali na praia, ali, escrevendo e tal. Né? E o pessoal fala, ela está errada, ela fez isso e isso. O que você vai fazer agora com essa mulher? E Jesus calmamente estava ali escrevendo. E ele não se exaltou, e ele não se exasperou, e ele não gritou. Ele simplesmente falou, e aí? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E Deus deseja que a gente reconheça também nossos erros. Aí aqueles homens ali reconheceram que eles estavam errados também. Que eles não eram certinhos para estarem ali julgando aquela mulher. E quantas vezes também a gente precisa fazer essa reflexão dentro de nós. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito de errado? O que eu posso mudar na minha vida? Às vezes eu estou julgando os outros, mas estou esquecendo que eu mesmo estou errada. Que eu preciso mudar. Que há algo na minha vida que precisa mudar. Nós precisamos dessa mudança também, desse arrependimento. Nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Né? E Jesus falou para aquela mulher, vai e não peques mais. Né? Estão perdoados os teus pecados, mas vai e não peca mais, vai, não comete o mesmo erro, não comete a mesma falha. Né? Nós precisamos desse arrependimento, ter fé. Precisamos de fé. Precisamos a cada dia mais, ainda agora nesses tempos tão difíceis, exercitar a nossa fé, exercitar a nossa confiança em Deus. Crer que para Ele não existe impossível, crer que Ele pode mudar situações, circunstâncias na nossa vida. Aleluia. Amém. Obedecer, obediência. Precisamos de obediência, obedecer ao Senhor, obedecer seus mandamentos, obedecer aquilo que Ele tem falado e ministrado nos nossos corações, através das pregações que têm sido faladas, que a gente tem assistido na igreja, ou até mesmo no celular, num vídeo. Precisamos ouvir, entender aquilo que Deus quer falar no nosso coração e assim obedecer. Buscar a Deus através da sua palavra, meditar nos seus ensinos, orar, clamar, interceder. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos buscar ao Senhor em oração. Precisamos ter uma vida de oração. Outro dia, estava assistindo um vídeo, pequenininho, coisa de minuto, do pastor Cláudio Duarte, né, e ele falando justamente sobre isso, sobre essa questão desses tempos agora, da necessidade de nós estarmos orando. E ele fala assim, tem noites que eu fico assim, a minha mente fica, orar, Cláudio, e o inimigo, dorme, Cláudio, dorme, Cláudio. Nós precisamos nos levantar para orar, para clamar realmente, pelas nossas vidas e por aqueles que Deus tem colocado à nossa volta. Vida de comunhão, comunhão na igreja, comunhão com a nossa família, como precisamos. Crer no agir de Deus e crer que tudo tem o seu tempo. Né? Tudo tem o tempo de Deus. Eu quero cura, eu quero isso, eu quero aquilo, mas é tudo no tempo do Senhor. Nada é no nosso tempo. Né? E buscar socorro no lugar certo.
Aquele povo ali, no tempo de Jeremias, buscavam ao Senhor no lugar errado, nas pessoas erradas. E nós precisamos aprender a buscar o nosso socorro no lugar certo. Buscar o nosso socorro, buscar o nosso milagre no Senhor, em Deus. Precisamos de ajuda sim, de oração, chegar até o pastor, né? Ah, pastor, me ajuda, eu preciso de oração, preciso de algo, preciso de uma solução imediata. Mas buscar no Senhor a direção, nosso Jeová Rafá, nosso Deus presente a cada dia. É nele que a gente deve estar confiando sempre, né? E crendo que para ele não existe impossível, crendo que ele pode derramar, sim, inúmeras bênçãos, imensidão de bênçãos sobre nós. Mas é necessário que a gente tenha o compromisso com ele. É, Deus. Aleluia. Eu quero lembrar ainda de 2 Reis, capítulo 5, que o pastor até no início falou assim, ele falou, texto que eu... É mistério. Confirmação de 2 Deus. Reis, 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Né, o pastor aqui já até falou dessa história de Naamã, esse texto de Naamã. Esse texto de Naamã, ele é muito bonito, ele é rico, né? E nos fazer refletir e nos direcionar aqui ao poder de Deus. E aqui o pastor também já falou com relação a essa história. Naamã era o comandante do exército do rei da Síria, um homem importante, né? Um homem que tinha um cargo super importante, mas ele tinha uma enfermidade, né? Assim como nós também, cada um de nós tem um probleminha, tem uma enfermidadezinha, pode ser pequena, mas tem, né? Não é verdade, né? Algo que a gente precisa que o Senhor nos cure, nos restaure. E ele tinha a lepra, né? E a lepra era uma doença complicada, difícil, que tinham que ficar separados, né? Não podia ficar no meio das outras pessoas. Mas ele tinha uma menina, uma moça lá que trabalhava com ele, que servia, que tinha consciência do Deus vivo, né? Que era temente ao Senhor e conhecia um profeta que podia fazer algo por aquele homem. E ela orientou e ela falou, eu tenho um profeta lá em Israel, que ele pode fazer algo pelo meu patrão, né? Digamos assim, né? Pelo meu Senhor. E ali ele foi, né? Com uma carta para aquele rei, achando que era o rei que ia resolver. Né? Mas não foi o rei que resolveu o problema dele. Foi o profeta. O profeta, aliás, não foi o profeta que resolveu. O profeta indicou a ele o que ele ia fazer. Mas mesmo assim ele ficou, mas lá na minha terra eu tenho rios famosos e vai me mandar justamente desse rio impuro, sujo, para eu me limpar, para eu me lavar. E aqueles que estavam com ele falaram, mas, meu senhor, ele está pedindo uma coisa tão simples, tão fácil de fazer, é só ir lá se banhar. E assim ele fez. E na nossa vida, ele foi entrou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, só na sétima ele foi resolvida a situação dele. Ele ficou curado. E nós? Quais as tentativas que nós temos feito para resolver uma situação? A gente tenta a primeira vez, tenta a segunda, tenta a terceira e já começa a querer desistir, não é verdade? Começa a orar uma vez, uma semana, começa a orar 2, na segunda já está desistindo. Né? E foi na 7ª vez, na 7ª descida, que aquele homem foi curado daquela lepra. Aleluia. Então, como eu falei aqui, precisamos crer que é tudo no tempo de Deus, na hora que Deus quiser, na hora que Ele achar que nós estamos preparados para receber a bênção, para receber a vitória que Ele tem para cada um de nós. Né? O agir de Deus é maravilhoso, mas Ele tem o tempo dele. Né?
Precisamos de unção? Sim, nós já somos ungidos pelo Senhor, né? Tem o texto de João capítulo 1, primeira carta de João, aqui, capítulo 2, versículo 20, diz assim: vós possuís unção, que vem do Senhor, e todos têm desconhecimento. Depois o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e verdadeira é. Aliás, perdão, vou ler de novo que unção que vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que ele diz aqui que devemos fazer? O que precisamos fazer para que a gente possa ter essa unção sobre nós? Permanecer no Senhor. Eita glória! Permanecer no Senhor. Quer a unção de Deus? Quer mais unção do Senhor sobre a sua vida? Permaneça no Senhor. Permaneça em Deus. Busque a Ele. Aleluia. A todo Glória a tempo. Deus. Né? E assim, com toda certeza, Deus vai estar derramando bênçãos sem medidas sobre nossas vidas. Que a unção do Senhor venha sobre nós a cada dia mais. Né? A direção do Espírito Santo de Deus, a orientação do Espírito de Deus, o discernimento para todas as coisas, para tudo aquilo que nós necessitarmos. E que nós não sejamos, como eu disse lá, está no livro de Jeremias, que o povo buscava o bálsamo das suas vidas em lugares errados, né? No lugar errado, mas que a gente possa buscar esse bálsamo, né, de Gileade no lugar certo, na igreja, na palavra de Deus, no Senhor, sempre. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que tenha alcançado os irmãos, né? E que o Espírito Santo continue ministrando na vida de cada um de vocês. Amém. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Deus continue abençoando a nossa missionária, uma palavra boa. Glória. Para você já sair daqui ungido, sai já pulando, né? Igual corça na ponta dos cascos ali, subindo as montanhas, porque a gente precisa. Né? Às vezes é uma palavra assim tão simples, mas tudo dentro do controle de Deus. Né? A gente quer, mas como está lá em Tiago, né? A gente pede e não recebe, porque a gente pede errado. E que palavra boa, né? Palavra de confronto, para a unção vir fresquinha sobre nossas cabeças, né? Quero agradecer, missionário, pela palavra abençoada. Quero agradecer a vida dos irmãos. E gostaria, né? Como a gente brinca, né? Soldado no quartel que é serviço. Pedir nosso amado pastor Rafael para estar orando, né? Que é unção, né? Nós estamos na estação da unção para avançar. Gostaria que a igreja ficasse de pé, nosso pastor vai estar orando aqui, para que a unção venha a ser renovada, Aleluia. né? Que a direção do Espírito Santo de Deus venha sobre nós justamente para isso, para a gente procurar no lugar certo, que a palavra ministrou, a palavra apontou, porque o povo, né? O povo está fazendo o que não devia. Aleluia. Deus usou irmãs justamente para passar essa mensagem hoje, mas que o Espírito Santo nos mostre para procurar o lugar certo. A palavra vem para educar e para confrontar. E a palavra vem justamente nesse momento de unção que a gente precisa ser revestido de poder. Passamos por momentos difíceis, momentos de luta, momento com o adversário, conforme foi falado aqui pelo nosso amado presbítero, que nós somos confrontados, somos provocados. E não tem uma palavra melhor para dar esclarecimento. Falou tudo. Entendeu? A palavra diz tudo. Deus usou a serva com autoridade e sabedoria justamente para isso. Para a gente saber o que fazer. Eu quero pedir ao meu amado pastor para estar orando, né? Porque a unção venha fluir sobre nossas vidas, que a unção venha para nos transformar em guerreiros, né? Nós representamos a Cristo. Quando eu falei anteriormente daquele exemplo, né, que nós somos pequenas ameaças, porque nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa Glória terra. a Deus, aleluia. Então, como ameaça, o mundo, ele muitas das vezes, ele nos evita,
eles fogem da gente, eles nos perseguem. Por quê? Porque nós temos algo que eles não têm, que é a graça do Senhor Jesus. Aleluia. E essa graça faz uma diferença enorme sobre nossas vidas. Então, eu quero pedir ao pastor que o Espírito Santo continue sendo derramado em nossas vidas, que possamos Amém, Deus. Em nome de combater Jesus. o bom Amém, combate. Jesus. Senhor, muito obrigado, porque nós cremos na Tua palavra, Amém, Senhor. como foi lido nesse último texto. Oh, Senhor. Oh, Pai Nós amado. cremos que essa unção ela é verdadeira Aleluia. Amém, Deus. e não é mentirosa. É verdade. Muito Senhor. obrigado. Nós cremos nessa verdade que liberta, que posiciona, Amém, Jesus. que vem como uma palavra liberada, derramando unção sobre nossas Amém, vidas. Jesus. Obrigado. Unção para cura, unção para verdade, Deus. restauração, unção Aleluia. para consagração, Amém, ó unção Deus. para Em um nome de livramento, Aleluia. para que a Amém, tua Jesus. bênção seja marcada sobre nossas vidas. Aleluia. Nós cremos que existe um mistério, É verdade. Deus, em nome de Jesus, que nós não precisamos compreender Aleluia. por inteiro. É verdade. Nós apenas confiamos. Amém, Aleluia. ó Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, quem pode instruir o Senhor, Aleluia. Verdade. não há ninguém. É o Senhor que é soberano e que sabe de todas as coisas. Obrigado. Nós cremos, segundo a tua palavra, que o Senhor tem uma unção preparada para nós nessa Manda, noite. Jesus, manda. Para que a gente Verdade, possa avançar, Deus. Amém. para renovar, para Em tirar o nome de cansaço, a Jesus. Amém, ó fadiga, Deus. Nesse para nos Em fazer nome de Jesus. superar as Aleluia. dificuldades, Verdade. para Deus Senhor. derramar sobre nós poder e nós possamos vencer as Obrigado. mazelas, as dores, sermos livres, mas sobretudo nos ensina a recebendo uma unção verdadeira, Aleluia. a andarmos Amém, também no Deus. caminho da verdade. Aleluia. Como foi ministrado nessa noite pela tua serva, Pai. Que haja arrependimento, que haja confissão, que haja obediência, que haja perseverança. Como foi ministrado tudo aqui nesta noite, Senhor, ainda mesmo quando somos perseguidos, nós não estamos sozinhos, Pai. Amém, ó Pai. Obrigado. Há um Verdade, povo, Deus. há um povo que Glória a caminha Deus. unido, Obrigado. Amém, independente Senhor. das Em nome de circunstâncias. Jesus. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Mas que a tua unção possa ser o Oh, motivo Jesus. que nos faz Aleluia. prevalecer, Aleluia. Amém, Senhor. permanecer de pé, Amém, Pai. Jesus. Nós cremos que há uma unção para crescimento, há uma Amém, unção Jesus. que derrama, Pai, sobre nós discernimento, Oh, Deus. visão espiritual, sabedoria. Amém, Jesus. Ah, Pai, dons, como dom do teu Verdade, Espírito, Deus. fruto do teu Espírito, Obrigado. Amém. algo que se derrama e nos reveste no Senhor, ó Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, nos eleva pela tua graça e pela tua unção, para que possamos sentir que a tua unção despedace o jugo, Glória. Amém, ó Deus. quebre toda a Aleluia. resistência que existe em nós, Pai. Quebra, Deus. Em nome de Jesus, nós possamos nos entregar por inteiro, Pai. Aleluia. Sim, Por seja, inteiro, Deus. que todas as amarras caiam por terra. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra nos diz que nós podemos ungir, que se há alguém enfermo, chamem os presbíteros, orem, derramem do óleo da unção. Nós cremos, Pai, que há um mistério, que há poder sobrenatural envolvendo a unção que é derramada sobre nós. E nós cremos que essa unção não vem daquilo que é meramente natural, mas do sobrenatural. Aleluia. Então derrama sobre nós desta graça, Nós deste te rendemos, poder, Pai. Aleluia. Independente do que se levante, É verdade. que a tua unção despedace o jugo, Amém. que a tua unção Glória a Deus. despedace os carros, a lança, os arcos, Glória. quebre, queime, Aleluia. lance no fogo e traga vitória ao teu povo pela tua graça. Em nome de Jesus. Nós queremos que a tua unção, assim como foi ali, Pai, sobre, Deus, em nome de Jesus, Eliseu, como foi sobre Elias, Verdade. como fez com que eles operassem grandes milagres, grandes sinais e prodígios, Ouça. como fez, Senhor Deus, eles correrem mais rápido que a carroça do rei. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos num mover sobrenatural, Aleluia. que a tua unção nos capacita e libera sobre nós. Amém. Que a nossa fé seja fortalecida nessa noite, Aleluia. para que a gente confie, Pai, que existe uma graça, uma unção sobrenatural, Aleluia. que nos faz transpor todas as coisas, Muito obrigado. que não precisa de explicações, Nós É verdade. que não precisa de uma explicação da Nós precisamos. ciência, É verdade. nem científica. A fé, Pai, é a convicção daquilo que nós não vemos, mas a certeza daquilo que nós esperamos em Ti. Muito obrigado. E o justo vive, e o justo anda, e o justo se move pela fé. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, então nos sustenta nessa noite. Amém, Senhor. Que a tua unção traga um renovo sobre nós,
para que nós possamos dormir o sono dos justos mais tarde, ter descanso para nossa alma, para o nosso corpo, e confiar, Pai, que o nosso espírito também está livre de todo peso, de todo jugo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, porque a tua unção foi derramada sobre nós. Nós cremos que ela é quem nos capacita e nos sustenta. Amém. Assim como o teu filho Jesus, ao iniciar o seu ministério, leu aquele pergaminho de Isaías e disse: porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Aleluia. pelo que ele Glória me a Deus. ungiu para pregar boas Jesus, novas Pai, ao quebrantado, nós precisamos para pôr em liberdade aqueles que estão cativos, para a tua glória. para anunciar o ano aceitável Oh, do Jesus. Senhor, o dia da Amém. vingança, o nosso Aleluia. Deus, Amém. para edificar aquilo que foi arruinado, Pai amado. para poder derrubar aquilo que foi edificado. A unção nos habilita. Aleluia. Amém. Nós Glória a cremos Deus. nessa palavra, Pai. Amém, E que o teu Espírito se derrame sobre nós. Amém, E Senhor. que haja uma Glória a unção Deus. que nos faça avançar em todos os teus planos e projetos, em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para verdade, nós, Glória a Deus. na sua vontade e no seu poder. Amém. Assim cremos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, obrigado aos irmãos que estiveram conosco nesta noite aqui. O Senhor sempre tem nos abençoado com palavra, com poder. Quero agradecer aos irmãos, a missionário, presbítero, né, os demais irmãos que aqui estão, os visitantes. E que Deus nos dê uma noite boa e agradável na companhia Amém. dele. Amém? Vamos estar orando e encerrando. O pastor vai dar impetrar a bênção apostólica. E logo após estaremos nos confraternizando aqui, em nome de Jesus. Pai lindo, muito obrigado em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela pela ação tua do Espírito presença, Santo pela tua nesta glória, que noite, por possamos falar sentir conosco, em por todo despertar momento, a em sua todo igreja, tempo, Pai. por derramar Saber do que o seu Senhor está bálsamo conosco. sobre a sua Obrigado, igreja. Deus. E que no nome de Jesus Sustenta. continue sendo o Senhor a razão de Nos tudo. atrai com Razão de amor, nos reunirmos, de cura, prestar nossa restauração adoração, sobre nosso nós, culto racional e que seja manifesta a tua Teu vontade. Aleluia. Que o Senhor agora nos leve, Senhor, debaixo da sua destra poderosa, os nossos lares, guarda nossas vidas, guarda nossas famílias, Amém, guarda Senhor. aqueles que estão ao nosso Em nome redor, de Jesus. que toda a astúcia do adversário venha a ser jogada por terra, Em nome de que ele Jesus. venha a ser Aleluia. envergonhado e que o Senhor Em nome de continue nos Jesus. guardando como a Assim menina seja, dos Deus. seus olhos. Glória a E Deus. assim te agradecemos, Senhor, por Amém, tudo, por Deus. esta noite, por esse culto, pelo santo nome de Jesus. Amém. Que Glória a a Deus. graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, poder e presença, na perseverança do seu santo e doce Espírito, seja com cada um de nós, nos revestindo com a sua unção, a unção verdadeira, a unção que é como um bálsamo, como o bálsamo de Gileade, Aleluia. hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Está encerrado o culto e não saia sem cumprimentar seu irmão.